Timóteo, capítulo 3. Os irmãos abram suas Bíblias para acompanhar a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o 17. Amém. Como eu falei para os irmãos, eu senti essa carta que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Parece que Paulo está escrevendo ela hoje, para as necessidades que nós estamos vivendo hoje. A igreja daquela época, quando Paulo escreve essa carta, ela estava passando por dificuldades. E alguns estavam se levantando contra as verdades do Evangelho. Está aqui mesmo em 1 Timóteo 1, de 3 a 7. Introduziram dentro da igreja heresias, dissensões, coisas blasfêmias, pecados. E aí Paulo, que abençoava a obra que Timóteo tinha, e ele vai e escreve essa carta aqui para Timóteo, lá no capítulo 3. Então Paulo fala como seria difícil os últimos dias e de como as pessoas teriam o seu caráter corrompido. As pessoas iam ter o seu caráter mudado pelas coisas que estão acontecendo. E como eu falei, é como nós estamos vendo e vivendo nos dias de hoje. Já no capítulo 3 que nós lemos, no versículo 1, Paulo diz assim para ele: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempo de muita luta, e principalmente, falamos para os pais que estão aqui nessa noite, para os avós, que nós vamos ver que Paulo, quando escreve para Timóteo, aqui dentro ele fala que Timóteo foi ensinado desde a sua meninice, pela sua mãe Eunice e pela sua avó Eunice. Então, às vezes, os avós também têm essa responsabilidade de passar ensinamentos para os seus netos, ajudar os seus filhos a abençoarem espiritualmente a vida dos seus netos. Então, é uma responsabilidade também que está dentro da família. Então, ele diz que sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, e eu trago isso para hoje, para nós educarmos as crianças no caminho que elas devem andar. Porque em casa nós estamos ensinando o certo, e estamos ensinando a palavra de Deus, mas os nossos filhos não ficam 24 horas agarrados na barra da nossa saia. Eles têm que se deslocar para enfrentar esse mundo que está fazendo tudo diferente, ensinando tudo diferente. Aí Paulo diz assim, ainda no versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Olha só, a gente vê que sempre houve essa dificuldade. Paulo estava escrevendo essa carta para a igreja daquela época. Às vezes, hoje eu até comento isso muito, quando eu vejo uma grávida, assim, esperando o neném, a pessoa fala assim: meu Deus, ai, que dificuldade, que mundo que essa criança vai enfrentar. É o mesmo mundo que enfrentou naquela época. Nós precisamos estar com as nossas vidas, os pais precisam se conscientizar da responsabilidade de educar e instruir o seu filho no caminho que ele deve andar, não no caminho que a criança quer andar. Provérbios 22, 6 ali diz ali, vamos acompanhar: instrui o menino, a criança, Tem Bíblia que fala menino, aí as pessoas pensam que é só para quem tem filho menino, é a criança. Tanto faz menino como menina, no caminho que ela deve andar, não no caminho que a criança quer andar. Hoje em dia nós estamos vendo as criancinhas já com 2 anos, 2 aninhos, nem fala direito, já mandando o pai, mandando a mãe, dizendo o que quer fazer, o que não quer fazer. E os pais estão negligenciando essa tarefa. Por que eu falei aqui? Tempos trabalhosos. Educar dá trabalho. Formar caráter de um filho dá trabalho. Porque você tem que combater, você tem que sentar, você não pode deixar passar aquilo que você está vendo de errado. E às vezes a gente se acomoda, porque hoje em dia, naquela época já havia essa dificuldade, porque as heresias vinham e as pessoas, quando entram, se confrontam com alguma coisa ao contrário. A criança hoje chega dentro de casa e você diz assim: olha, isso está errado. Por quê? A criança sempre tem um porquê. Nós, como servos de Deus, queremos passar um ensinamento certo, temos que falar assim, porque a palavra do nosso Deus diz isso. Aí você tem que conhecer a palavra. Você tem que ir lá e ler com o seu filho a palavra. Aí ele vai dizer assim: mas lá o nosso pai, mas mãe,
pode ser minha avó aí, falando baixinho assim, porque não adianta, quando ela vai falar comigo, ela fala tudo dentro da palavra. Então não tem argumento. Se o nosso Deus mandou fazer, disse que está errado, eles vão ver que não somos nós que somos intransigentes. Nós obedecemos a palavra do nosso Deus. Então, eu coloquei aqui, pois o conhecimento das Escrituras é um instrumento de Deus para que seja gerado pela fé dentro de nós. O conhecimento da Escritura, dessa palavra aqui, é um instrumento de Deus para que seja gerado fé dentro de nós. Automaticamente, fé dentro do coração dos nossos filhos. Dentro da palavra é que nós vamos passar ensinamento de fé, de esperança, que esse mundo tem jeito, sim. Nós, os pais, não podemos perder essa esperança que não tem jeito. E como que nós vamos criar os nossos filhos? A gente, como eu falei aqui, a gente acha difícil, porque está cada vez mais difícil. Tá? Então, está sobrevindo sobre nós cada vez mais tempos trabalhosos. Cada vez mais nós vamos ter que ter mais trabalho, porque cada vez mais as crianças chegam com mais novidades. Os filhos, não é só as crianças pequenininhas, não. São os adolescentes, são os jovens, chegam com mais novidades dentro da nossa casa. E quem tem que educar eles? Às vezes a gente acha que é a igreja, que é o pastor, e agora que eles vão ficar lá um pouquinho, 40 minutinhos, na meia horinha lá, com a vida das crianças, com os líderes. Não é, irmãos, é os pais, a responsabilidade é nossa. Timóteo recebeu o ensino das Escrituras ainda criança. Aqui está aqui, ó. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, as sagradas Escrituras. Timóteo foi instruído não quando ele ficou adulto. Foi ainda quando ele era criança, ele foi ensinado, foi inteiramente doutrinado dentro da palavra. Foi dentro da palavra. Ele foi através de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Isso aqui está mesmo nessa carta aqui de 2 Timóteo 1, versículo 5. Então, só virar a folhinha aí e vão ver. 2 Timóteo 1, 5. Olha aqui o que ele diz para nós. Ó. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo fala para Timóteo ali, ó, traz a tua memória. Por que tem que trazer a memória? Porque já foi colocado lá. Nós só podemos trazer na nossa